Queria dar boas-vindas a todos e todas a essa audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão. Meu nome é Tiago Hermel, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento e Eficiência. Ela é uma secretaria relativamente nova na prefeitura, tem mais ou menos um ano, mas ela assumiu uma parte das funções que era da Secretaria da Fazenda, né? A parte de planejamento e de orçamento. E era justamente esse setor da Fazenda que tocava o orçamento cidadão nos últimos anos, né? Na prática, o que ocorreu foi só uma mudança institucional. A gente não vai ter nenhum impacto para o que acontece nos nossos processos, enfim, no que está acontecendo aqui no Orçamento Cidadão, mas é só para vocês saberem que agora, institucionalmente, o Orçamento Cidadão ele é conduzido pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Eficiência. Bom, o objetivo da nossa audiência, né, como eu mencionei, ela é uma audiência devolutiva. O que isso significa? Ela não é como as audiências que a gente está acostumado normalmente a fazer propostas, a gente colher, como é feito no programa de metas ou no próprio Orçamento Cidadão lá no começo do ano, mas é para a gente devolver para vocês os resultados do ciclo de participação que aconteceu este ano, fazer uma prestação de contas, garantir transparência, não é uma etapa em que vai haver algum tipo de deliberação, né? No entanto, claro que, como da natureza das audiências, vai ter um momento para fala dos munícipes, né? E essas falas, elas sempre são muito úteis, como críticas, sugestões, elogios, principalmente para o nosso processo, que está indo para uma fase final. Então, nesse momento, antes de continuar, eu queria abrir a palavra para o subprefeito Ricardo Bittar. Queria passar a palavra para ele fazer uma breve apresentação, uma breve saudação aqui aos nossos participantes da audiência devolutiva do Orçamento do Cidadão de Campo Limpo. Então, por gentileza, senhor subprefeito. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá, boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui conversando com essa equipe maravilhosa. O CPM realmente trabalhou de verdade. As audiências que nós tivemos aqui com todos foi muito gratificante, porque todos puderam opinar, escolher as obras que mais queriam para a sua região, né? E sempre todo mundo convergiu, né? Sempre para soluções objetivas, né? E depois de todas as obras necessárias que foram alencadas, né? Foram vistas quais eram possíveis, né? E dentro daquelas que eram possíveis, né? Durante uma reunião do CPM, o CPM escolheu todas as obras, quer dizer, nós conseguimos, né? Eu acho uma vitória muito grande para a nossa subprefeitura e para as pessoas que participaram do Conselho Participativo e para os munícipes que opinaram, que todas as obras, as 10 obras, o valor total, né, que a gente conseguiu deixar dentro da subprefeitura, o valor integral, nós não perdemos um tostão, quer dizer, isso é importantíssimo, porque teve anos que o dinheiro voltava, teve ano que ou a subprefeitura, ou o conselho participativo, ou o munícipe, ou alguém deixava de opinar, ou deixava em aberto, e a gente não conseguia, né, usar esse valor integralmente, né, para as obras necessárias para a nossa região. E eu fico muito feliz que dessa vez foi muito profícua, foi muito interessante, né? O CPM está coordenado tanto pela Rosângela, né, como a Bianca e demais participantes, né, que são vários, né, que participaram, a Tereza. Então, eu não vou falar o nome de todos os munícipes ou as pessoas do CPM que nos ajudaram, eu acabo esquecendo, porque foram muitas pessoas envolvidas na situação, e realmente foi muito gratificante ver que conseguimos fechar o valor, todas as obras importantíssimas para a nossa região, né? E eu fico muito contente com isso. Eu acho que é uma grande vitória aqui para nós de Campo Limpo, porque Campo Limpo
Muitas pessoas não sabem, mas é a maior subprefeitura de São Paulo. No censo oficial de 2022, nós somos 700 mil habitantes. 700 mil habitantes é maior que Sorocaba, é maior que São José dos Campos, o dobro de Piracicaba, e com necessidades infinitas. Eu queria aqui, nesse momento, externar que 10 milhões para a nossa região não pode ser os mesmos 10 milhões para outra região de São Paulo. A gente tem uma bacia hidrográfica aqui, a gente tem muitos córregos, né? A gente tem muito mais problemas, tem várias encostas, temos, acho que a subprefeitura que tem mais R3 e R4. Nós não podemos ser considerados, aliás, eu quero ser considerado igual a qualquer outra subprefeitura proporcionalmente. Eu acho que se nós temos, se tem subprefeitura que tem 200 mil habitantes ou 100 mil habitantes, eles têm 10 milhões e nós temos 10 milhões com 700 mil habitantes, com graves problemas de encosta. Eu, sinceramente, eu queria que não é um protesto, veja só, porque eu sou da equipe e adoro tudo e sou fã número 1 do nosso prefeito. Não tem que até hoje, depois das eleições, eu continuo com a minha fotografia junto com ele, porque eu falei isso para ele pessoalmente, que eu admirava ele, porque, cara, trabalhar com esse homem é maluquice. Ele marca reunião meia-noite e meia e você tem que estar lá, não tem conversa. E ele chega comendo batatinha lá do McDonald's, mas fala que não vai dar nenhuma para ninguém, porque não teve tempo de jantar. Quer dizer, eu nunca vi um cara que trabalha tanto que nem ele, então ele é inspiração. Olha o horário que é, eu estou aqui, porque eu não acabei de assinar, eu só saio daqui quando eu termino de assinar a SEI. Eu não terminei de assinar, eu fico aqui. Quer dizer, então é o exemplo que ele dá para nós, né? Como trabalhador, né? Que nem ele disse, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós vamos fazer para a nossa população. E só para lembrar a todos que nos escutam, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu faço atendimento ao público. Então, essas portas ficam abertas, como todos os dias estão, mas amanhã ninguém precisa agendar e nem marcar. Eu estou aqui para escutar todos os munícipes, o que eles têm para falar, e o que for dentro da nossa possibilidade será acatado. Mas obrigado, é só um prazer de estar com vocês mais dessa vez. Muito obrigado, subprefeito, pelas palavras, pela abertura. A gente vê que realmente a subprefeitura do Campo Limpo, né, a votação, o CPM do Campo Limpo também dá para a gente perceber que teve propostas muito bacanas, né, e a interação com os técnicos da prefeitura, pelo que eu vi aqui nos bastidores, também foi bem legal, porque, bom, já estou dando spoiler, né, muita coisa foi aprovada aqui, né. Então, vamos dar prosseguimento. Vou continuar aqui, voltando para só mudar o destaque. E eu vou colocar aqui em destaque também o Fernando, que é do Calibra, certo? Eu vou deixar ele já em destaque, porque aí são os dois intérpretes de Libras, a Gisele e o Fernando. E aí, eventualmente, se eles trocarem, dá para acompanhar de um para o outro. Fica mais fácil para quem está acompanhando a audiência pública. Bom, então, falando um pouquinho da nossa ordem do dia, né? Primeiro essa abertura, eu vou fazer uma contextualização e trazer algumas orientações sobre como a audiência pública vai funcionar. Depois a gente passa a apresentação das análises, que vai ser feita pelas secretarias e pela subprefeitura. Em seguida, a gente abre para a fala dos munícipes, isso vai ser feito mediante inscrição. Essa inscrição ela vai ser feita usando a própria plataforma do Teams. Quando chegar lá na frente eu digo como vai funcionar, mas assim, acredito que a gente vai ter uma possibilidade de bastante gente falar pelo número de pessoas que tem aqui na audiência, né? Mas já antecipando, a gente tem um teto de 20 pessoas para fala e 3 minutos para a fala de cada inscrito. E finalmente, depois da fala dos munícipes, a gente abre de novo para secretarias e para a subprefeitura para fazerem comentários às falas, se tiverem algo para acrescentar, alguma resposta, enfim, alguma colocação. E finalmente a gente faz o encerramento. Então, colocada essa ordem do dia, eu queria só recordar que os participantes aqui, tanto das subprefeituras quanto das secretarias, salvo, claro, o subprefeito, né, eles são técnicos e
deixa eu só... Ah, tinha um microfone que estava aberto, mas acho que fechou aqui já. Obrigado. Eles são técnicos e, eventualmente, as falas elas não podem ser encaradas como oficiais em nome do órgão, né? Às vezes as pessoas não podem esclarecer todas as dúvidas, não têm o poder de tomar decisões. Então, se eventualmente tiver alguma colocação que esteja além do conhecimento ou do que a pessoa pode trazer, a gente vai encaminhar para uma posterior resposta, seja por parte da CEPLAN, seja por parte da secretaria ou da subprefeitura. Prosseguindo aqui com orientações gerais, como eu disse, os participantes vão ter 3 minutos de fala cada, serão 20 para ser que poderão falar no máximo. E para se inscrever, basta levantar a mão, entre aspas, que é o botãozinho da mão levantada do Teams, né? E aí, no momento da fala, habilita o microfone. O microfone não está aberto desde já, né, para a gente organizar esse fluxo, mas aí na hora que a gente for começar o momento de fala, a gente pede para vocês levantarem, fazer esse levantamento virtual de mão, né? Aí, claro, se alguém tiver no computador é num lugar, no celular é outro, então já podem tentar identificar para quando chegar o momento adequado. Como eu mencionei, o evento está sendo transmitido também com intérpretes de Libras, né? Tá aí a Gisele e o Fernando, e posteriormente ele vai ser disponibilizado no YouTube. Em outras audiências, essa transmissão via YouTube ela acontecia em tempo real, mas a gente foi percebendo que isso causava uma certa bagunça, porque ia gente no chat do YouTube e gente no chat do Teams, e um ficava sem resposta, o outro não. Então a gente achou que era mais adequado fazer a audiência no Teams e posteriormente subir o vídeo para quem não conseguiu participar em tempo real, ver no momento, conseguir ter essa transparência, né, poder acessar a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do calendário das audiências públicas devolutivas. Elas começaram ontem. Ontem tivemos 2 audiências do SEI da Jabaquara, do SEI e do Jabaquara. Esse ciclo vai até 6 de novembro, é um mês de audiências. Houve uma preocupação em que as audiências fossem marcadas sempre 2 a 2 e preferencialmente de regiões distantes, para que às vezes uma pessoa tem interesse em participar de uma e no distrito vizinho e tal, então a gente tentou montar um pouquinho afastado para que as pessoas que quisessem participar de mais de uma audiência pudessem fazer isso. Todas ocorrendo das 6h30 até o teto das 9h30, e de segunda a quinta, né? Sexta-feira é um dia que tradicionalmente tem menos quórum nas audiências públicas, então a gente optou por montar esse calendário de uma maneira que pudesse trazer o máximo de pessoas. E além disso, tem uma outra audiência que está prevista para o final, né? A última de subprefeitura é de Sapopemba, Perus e Sapopemba, e além disso teremos audiência de encerramento, que ela vai ser um pouquinho mais ampla, um pouco diferente das audiências da subprefeitura, porque ela vai pegar um encerramento de ciclo, vai ser apresentados os documentos finais do programa de metas, do plano plurianual e também do plano de ação das subprefeituras, do PAS. Ela faz parte desse ciclo de audiências, mas ela vai ser um pouquinho diferente por causa dessas características. Lembrando que o Participe Mais é chamado de Casa Virtual do Orçamento Cidadão, então tudo a respeito do Orçamento Cidadão, as propostas que foram feitas por subprefeitura, os autores, status, as análises de viabilidade dessas propostas, os resultados, se elas foram eleitas, se são viáveis, se são inviáveis, os recursos remanescentes para a subprefeitura, que é algo que eu vou falar já já, podem ser acessados pelo Participe Mais, né? Além disso, o site da CEPLAN, e até o final do ano vai estar disponível também no site da Secretaria da Fazenda. O site da CEPLAN ele tem o calendário das audiências, vai ter planilhas com recursos remanescentes, vai ter a lista de propostas eleitas e analisadas. Então, se vocês quiserem, vocês podem usar essas 2 ferramentas para terem acesso à informação relativa a esse processo do orçamento cidadão. Falando um pouquinho das etapas do orçamento cidadão.
Esse processo ele começou lá em abril, né, com a recepção de propostas da sociedade civil. Essas propostas elas foram enviadas pelo Participe Mais, a plataforma que eu tinha mencionado agora há pouco, e durante audiências presenciais que foram realizadas, também foi feita a coleta de algumas propostas, propostas coletivas e individuais escritas em papel. Mas ainda que elas tenham sido escritas em papéis, elas foram sistematizadas e inseridas nos sistemas do Participe Mais, para que todas estivessem ali em igualdade de divulgação, e para igualdade de eleição também, porque afinal de contas essas propostas seriam todas escolhidas. Aí, a partir de maio, até o comecinho de junho, os conselhos participativos municipais, que são órgãos autônomos, né, eles não fazem parte da estrutura hierárquica da prefeitura, mas representam a sociedade civil, eles fizeram a opção por 15 propostas por subprefeitura, né? Claro que existem características diferentes de subprefeituras, como o subprefeito até mencionou aqui no início da audiência, né? De população, de terreno, enfim, desafios que são muito diferentes, mas hoje o Orçamento Cidadão ele é desenhado com base no território e a gente usa a divisão política que existe no município de São Paulo, que é a divisão de subprefeitura. Então, cada CPM pôde escolher, dentre todas as propostas que foram apresentadas, um limite de 15 que seriam analisadas pelos órgãos da prefeitura. Essa análise de viabilidade ocorreu no mês de junho. Ela foi feita pelos órgãos municipais e envolveu aspectos técnicos, jurídicos e orçamentários, né? Então, tem propostas que, embora sejam muito interessantes, elas não estão no escopo da atuação da prefeitura. Às vezes é alguma coisa que envolve governo do estado. Ou então elas são interessantes, estão no escopo da atuação, mas juridicamente não é possível fazer aquilo. Ou então ela tecnicamente é inviável. Ou mesmo por uma questão orçamentária, né? Ela extrapola o limite de orçamento que hoje a gente tem para o orçamento cidadão, que é de 10 milhões de reais por subprefeitura. Tudo isso foi analisado pelos diversos órgãos da prefeitura, e essa análise foi devolvida para que pudesse ser feita uma interposição de recursos. Os recursos, eles surgiram do processo de orçamento cidadão. Em outros anos essa fase não existia, e aí foi sendo percebido que, às vezes, a prefeitura dava uma resposta que, não que ela estivesse errada, mas que demonstrava até uma falta de compreensão do que exatamente estava sendo proposto pela sociedade. Então, esse recurso, ele entrava para dizer, olha, mas não é bem isso que eu queria, era assim, assado, tal. E aí, às vezes, essa proposta ela podia, inclusive, mudar a análise de viabilidade, né? Como chegou a ocorrer com algumas propostas. Feita essa revisão dos recursos, ali no finalzinho de julho, essas propostas foram a votação popular, né? Então, a população, nessas 15 propostas, elas votavam de uma maneira que elas fossem priorizadas. E por que é necessária essa priorização? Porque, como eu disse, existe um teto para cada subprefeitura do que pode ser feito dentro do orçamento cidadão. Este teto é de 10 milhões de reais. Existem propostas que são muito caras, têm um gasto alto, e tem outras que são muito mais simples em termos orçamentários, né? Então, caberia à população dizer o que para a gente é prioridade. Não importa que uma proposta ela consuma todos os 10 milhões, ela é super prioritária para nossa região, a gente quer que ela passe na frente de todas as outras. Ou vice-versa. Queremos propostas menores, tal, enfim. Isso foi sendo colocado de uma maneira que pudesse ser escalonado até o limite dos 10 milhões de reais. Fernando. Ah, pronto. Agora sim, o Fernando está na tela. Eu estava vendo só se já estava liberado. Então, prosseguindo aqui, após essa votação popular, em que você tem propostas que são viáveis com recurso do orçamento cidadão, propostas que são consideradas inviáveis e propostas que são não eleitas por essa votação, tem também o caso das propostas que são consideradas viáveis, mas que aquela secretaria ou subprefeitura responsável já iria fazer, já estava prevista no orçamento. Então, isso é muito comum, às vezes, para ações de zeladoria. A subprefeitura, por exemplo, ela ia fazer uma limpeza de córrego ou uma poda de árvore num determinado local. A sociedade
pediu aquilo e a prefeitura diz, a subprefeitura diz, não, não precisa do orçamento cidadão, desse dinheiro. Eu já vou fazer isso, vamos usar esse dinheiro para outras coisas. E isso acontece com uma certa frequência, né? Principalmente em obras muito grandes da CIURB, né, Secretaria de Infraestrutura Urbana, às vezes que tem obras que já se sabe que precisa fazer com uma certa urgência e já está no planejamento deles. Então, de maneira a gente não esgotar a verba do orçamento cidadão com algo que já estava previsto para ser feito, a secretaria pode dizer, olha, eu vou fazer e não preciso da verba, estou me comprometendo com o meu próprio orçamento. E aí fica liberado um pouco mais de verba para as opções que a sociedade está colocando ali para serem feitas. E é nessa fase que a gente está agora, de audiências públicas devolutivas online, em que a gente apresenta para vocês os resultados e as análises finais. Posterior a essa fase, a gente tem a última grande etapa, que é, na verdade, o segundo ano do Orçamento Cidadão, que é a etapa de monitoramento, né, em que a Secretaria de Planejamento e Eficiência ela vai acompanhar e publicar atualizações relativas a todas as propostas que foram eleitas e que estão sendo executadas pela Prefeitura de São Paulo. Cada órgão, claro, é responsável por executar os compromissos que assumiu, e a CEPLAN, ela não é um órgão executório, ela é um órgão de coordenação de processo e de dar transparência. Então, eu acho que é importante ficar claro isso, né? A CEPLAN, claro, ela vai fazer essa cobrança, mas a responsabilidade final da execução é sempre do órgão que assume aquele compromisso perante a sociedade. Bom, falar um pouquinho agora da visão geral do Orçamento Cidadão 2026, no resultado global. Então, são 32 subprefeituras, 32 regiões administrativas, e nessas 32 regiões, 182 propostas foram priorizadas, consideradas viáveis e eleitas para serem executadas, né? Isso corresponde a 185 compromissos, porque há alguns casos em que algumas propostas podem ser analisadas por dois órgãos e os dois órgãos se comprometem a fazer aquilo. Inclusive, é o caso de 3 propostas aqui do Campo Limpo, né? A gente vai ver mais para frente. Vão ser feitas com recurso do Orçamento Cidadão. 48 propostas foram priorizadas e consideradas viáveis com recursos próprios. Como eu estava dizendo, a secretaria já tinha aquilo no seu planejamento, então ela vai usar recursos fora dos 10 milhões, que é de cada uma das subprefeituras. Só lembrando, gente, quando eu falo 10 milhões da subprefeitura, não é do órgão subprefeitura, tá? É do território subprefeitura. Então, se é para fazer uma reforma num posto de saúde, a Secretaria de Saúde é responsável por aquela reforma dentro dos 10 milhões que correspondem ao território do Campo Limpo, tá? Então, é só para... Às vezes a gente vai falando assim e confunde um pouco, né? Não é que a subprefeitura vai fazer as coisas dela com 10 milhões, é a prefeitura dentro do território. Bom, em 2026, tem 230 propostas e 235 compromissos, cuja execução vai ser monitorada como recursos remanescentes. O que é recurso remanescente? Lembra que eu falei que a gente tinha um teto de 10 milhões? Então, imagina que 3 propostas foram priorizadas e elas têm o suficiente para chegar a 9 milhões e 500 mil reais, e sobraram 500 mil reais. Esses 500 mil reais, você olha para a quarta proposta priorizada, eles não dá conta, muitas vezes, dessa próxima proposta. Olha para a quinta, continua não dando conta. Tá, o que faz com esse recurso? Campo Limpo vai perder? Não. Esse valor ele vai ser disponibilizado para que os conselhos indiquem onde devem ser alocados. Então, em nenhuma hipótese, o território vai ficar sem uma parte dessa verba porque não conseguiu alocar, né? Mesmo que tenha sobrado, vai ser dada essa oportunidade de alocar para outros fins, não necessariamente aqueles que participaram da votação, porque a verba que sobrou não é suficiente para dar conta de mais nenhuma das propostas feitas. Só passar o valor total aqui, o alocado no orçamento cidadão foi de 250 milhões e meio e os recursos remanescentes 69 milhões e meio, né? Se vocês somarem esses dois números, vai chegar a 320 milhões, que é
o número de subprefeituras vezes 10 milhões, né? Então, todo o dinheiro que foi garantido por orçamento cidadão vai ser utilizado para o orçamento cidadão, seja como proposta, seja como recurso remanescente. Saldo remanescente. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, daquilo que eu estava falando. Aqui no Campo Limpo, né, o saldo remanescente é de R$ 570 mil, ou seja, quase todas as propostas que foram eleitas, elas consumiram por si próprias quase a totalidade dos 10 milhões, né? E a gente tem casos muito diversos aqui, né? Tem desde casos de que os 10 milhões foram totalmente consumidos, até casos em que sobrou, aqui na Vila Maria, Vila Guilherme, né? Achei surpreendente, né? Sobrou 8 milhões e 600 mil, né? Quer dizer, a segunda proposta mais votada devia ter um custo muito alto, né? Para não ter conseguido passar. Mas é só para vocês verem que esse controle todo ele está sendo feito pela CEPLAN. Participação social, né? A gente tem aqui no Campo Limpo um número de 146 propostas, é um número alto, comparativamente com as demais subprefeituras, e um número de 1.524 votos que foram feitos lá na plataforma do Participe Mais. Bom, esse número a gente considera alto na medida em que dos anos anteriores, né, houve um aumento de propostas e um aumento de número de votos. Mas claro que se a gente olhar para a cidade de São Paulo, é um número muito pequeno. Mas o orçamento cidadão, ano após ano, ele vem crescendo, vem ganhando uma dimensão maior. Ele tem uma verba carimbada, né? Esses 10 milhões por subprefeitura é uma coisa recente, né? No começo não tinha, só tinha o próprio compromisso dos órgãos. Então, por ser uma coisa que está se institucionalizando ano após ano, a gente acredita que a tendência é que isso aumente e a participação vai ficando cada vez mais interessante, o que é fundamental para a gente construir um vínculo, né, um fluxo entre sociedade civil e prefeitura, né, para a prefeitura não ficar sendo algo que simplesmente recebe os votos na eleição, monta o gabinete, vai lá e cumpre o programa de governo. Não, é importante ter esse envolvimento da sociedade e o orçamento cidadão ele é um mecanismo que tem cada vez mais ganhado força no sentido de ouvir o que acontece no território. Vamos continuar aqui com a apresentação. Aqui são as propostas do Campo Limpo, né? Vias Participe Mais, são 102, 7 propostas coletivas em audiência pública e uma proposta individual, num total de 110 propostas recebidas. Na audiência em que essas propostas foram apresentadas, foram 32 pessoas, com 6 registros para manifestação oral. E como eu mencionei, tudo isso dá para ser acompanhado no site do Participe Mais, com mais dados, enfim, mais informações. Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque agora a gente vai passar para uma outra parte da nossa apresentação, que é a parte em que a gente vai falar das propostas em si. Então, deixa eu só puxar a telinha aqui com as propostas. São agora 7h05. Deixa eu compartilhar de novo. Janela. Pronto, vocês estão vendo? Chegou para vocês a janelinha com as propostas? Patrícia? Sim, ok. Ok. Então tá. Bom, eu vou chamar aqui para falar, então, os responsáveis pela subprefeitura. A gente teve 3 órgãos responsáveis por analisar as propostas do Campo Limpo, né? A própria subprefeitura, a Secretaria do Verde e a Secretaria de Governo por meio da SP Regula, né? Então eu vou marcando as propostas aqui e pedir para o pessoal da subprefeitura ir falando, e como as propostas do Verde e da SP Regula elas são conjuntas, na hora que a subprefeitura for falar sobre elas, a gente abre para que eles possam fazer comentários também, ok? Então,
Começando aqui, deixa eu só achar aqui que eu me perdi um pouco na ordem. A primeira é a 3129. Patrícia, você conseguiu já habilitar para o pessoal da subprefeitura falar? Já a Márcia e o Marcos, se quiserem, podem habilitar o microfone. Então tá bom. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Marcos. Então, na verdade, essa proposta ela foi inscrita pelo próprio CPM, né, como revitalização do espaço público na Rua Itapaiuna, lá na Vila Andrade, né, e aí a subprefeitura fez uma avaliação local e ela tem, na verdade, todas as propostas elencadas que foram para análise da subprefeitura foram tornadas viáveis, né, pela nossa equipe técnica, né, mesmo as obras de contenção de área de risco, que inicialmente foram direcionadas para análise de SIURB, e foram depois devolvidas por SIURB para uma reanálise, foram acolhidas pela subprefeitura, que mesmo com essa tipologia variada de tipos de obras, a gente tem total condição de atender aqui a contratação e a execução desse tipo de objeto, né? E aí, da mesma forma, esse espaço público na Rua Itapaiuna. Esse valor, na verdade, ele foi estimado pela equipe aqui da sua prefeitura como uma abrangência aqui do atendimento para o escopo de serviços que ela precisa do local, de modo que, mesmo se durante o levantamento mais detalhado da demanda desse objeto tiver algumas intercorrências ou a gente precisa aumentar o alcance da intervenção, ele tem condição de ser atendido com o valor que foi destinado, tá bom? Tá certo, Marcos? Eu vou puxar a próxima, então, aqui na ordem. Só estou vendo aqui qual que é a ordem. Eu tô colocando na ordem que elas foram eleitas, tá, pessoal? Por isso que eu tô procurando aqui. Então, é como eu disse, né? Esses 1.200.000, eles já são consumidos daqueles 10 milhões que Isso. tinham sido distribuídos. Só deixa eu achar a próxima aqui. Vou colocar na minha frente aqui para não perder. Espera só um minutinho. Eita. Pronto. 2864. Essa é a próxima. Nós conhecemos essa região, né? Essa praça, ela tem uma pequena quadra poliesportiva, né? Só que ela fica vizinha de um talude, né? Com edificações e na verdade, nós levantamos que seria necessário até algum serviço de proteção do talude, né, proteção superficial, drenagem, né, fora do escopo da própria requalificação do espaço público como equipamento de lazer. Por isso que o valor foi estimado pela subprefeitura nesse montante de 700 mil. Entendeu? Dessa forma, a gente não vai precisar depois de obras complementares, porque se a gente faz só a requalificação da quadra e da praça, possivelmente, a posteriori, a gente teria que ter novas intervenções caso tenha alguma intercorrência com relação a esse período de chuvas que vai entrando, ou alguma intercorrência com relação às ocupações, né? Então, dessa forma, todo esse escopo está sendo atendido com esse valor, tanto a proteção dos taludes, quanto a segurança da vizinhança da área de lazer e a própria requalificação da praça e da quadra. Tá bom? Só vou mencionar aqui, ô Marcos, um
o nome da proposta, porque eu não sei se todo mundo, às vezes alguém está acompanhando do celular, não consegue ver porque a letra fica pequenininha, né? Sim, Então, a primeira proposta que você comentou era revitalizar o espaço público da Peinha, na rua Itapaiúna, Vila Andrade. De- exato, Depois vem reformar e revitalizar a Praça é Nossa, na rua Jerônimo de Campos Freire. isso mesmo. Na sequência, eu vou pedir para você falar da revitalização da Praça Dib Audi, na rua Januário da Cunha Barbosa. Correto. Essa praça, ela é muito extensa no seu comprimento, né? E ela fica no espaço entre uma rua movimentada e um córrego atrás dela, né? Então, esse projeto envolve toda essa proteção de taludes e até proteção física para os usuários da praça com relação ao córrego, né, o serviço de proteção da margem do córrego, e ela é uma praça bem densamente arborizada, né? Então, praticamente toda a praça é sombreada, então toda a questão de áreas de lazer e requalificação do paisagismo vão ter que ser adequados a essa característica, entendeu? Também da praça, né, os caminhos internos da praça, ligando a calçada, que tem uma circulação bem intensa de pedestres atravessando a praça, tem uma passarela que cruza o córrego para ligar ao lado de trás do bairro, né? Tem um acesso de pedestres importante, então essa passarela que cruza o córrego também está incorporada nesse escopo de serviço, entendeu? Obrigado. Vou passar para a próxima aqui, que é a obra de contenção de córrego na rua Canabarro. Isso é uma demanda até relativamente antiga, né? Tem uns 2 ou 3 anos que a gente percebe que essa situação vem se agravando e foi colocado aos conselheiros pela subprefeitura essa demanda e eles acolheram essa obra que é muito importante, é um bairro muito movimentado, né? Tem muito tráfego de veículos pesados por conta do comércio grande na região. E esse é uma rua importante na margem do córrego, que ela já vinha sofrendo uns abalos em um dos lados da via, uma das margens do córrego, e agora a outra margem, em outra via adjacente, também está começando a ser prejudicada com relação a isso. Então, aí, com essa obra, a gente pretende recondicionar toda a margem do córrego, fazer a proteção, de modo que não tenha interrupção na via, né, ou você tenha prejudicado a circulação ali no bairro, que é logo na saída do bairro do Arariba, para quem vai acessar a Avenida Carlos Caldeira. Então, é uma região muito movimentada e importante aqui da nossa região. E todas essas, elas estão sendo consideradas viáveis com recursos do Orçamento Cidadão ainda dentro daquele valor de 10 milhões. Perfeito. Vamos para a próxima. Revitalizar área pública para transformação em bosque urbano. Tem um ponto específico, eu acho que é melhor você falar, né? Você conhece com certeza muito melhor do que eu a região. Na verdade, também é uma área junto à Avenida Carlos Caldeira, que ela era uma área degradada, né, que tinha acúmulo de lixo, tinha ocupações irregulares, né, e também a ideia acabou surgindo também como uma proposta de conservação da margem do córrego, né, e também a ação seria, na verdade, para fazer uma limpeza e requalificação dessa área, de modo que transforme isso numa área tanto com um incremento de paisagismo, incremento de equipamentos de lazer, né, e até de modo que seja uma valorização, a gente contenha essa questão das ocupações irregulares, né, do descarte de lixo, ao mesmo tempo que fomenta uma área de preservação, adensamento da vegetação, né, incremento do paisagismo, para ter uma área recuperada também na beira de uma avenida importante nossa. Temos também reformar a área de lazer na rua Jorge Soares de Macedo, Jardim Ana Maria. Essa área, na verdade, é um dos últimos piscinões que foram construídos aqui na nossa região, piscinão do Olaria, por opção de projeto na ocasião, ele é um piscinão fechado, né? Então,
uma grande laje que cobre o piscinão e foi feita uma praça, né, sobre esse espaço, e, na verdade, essa que é a área de lazer, que tem playgrounds, aparelhos de ginástica, quadras poliesportivas, né, então é uma área muito utilizada pela população do bairro, e separada da área técnica do piscinão, né? Então, é uma requalificação de toda essa área que foi transformada em praça, que desde que foi inaugurado o piscinão e entregue essa praça junto com a obra do piscinão, ela não sofreu mais outras manutenções ou projetos de melhoria. A próxima é reformar e implantar corrimão em vielas no Jardim das Palmas e Jardim Maria Duarte. Isso, na verdade é uma rua importante que tem, né, nesse bairro, né, que na verdade são um conjunto de 3 vielas que cruzam entre as ruas, que são passagens importantes ali da população que mora no local, que também são vielas bem deterioradas, que não contam com o projeto adequado de dimensionamento dos seus pisos, degraus, né, também não contam com corrimão. Então, na verdade, essa proposta, na verdade, abrange 3 locais distintos, todos na mesma rua, mas esse orçamento, ele engloba a intervenção completa, do jeito como eu comentei, nas 3 vielas. A gente passa agora para reformar calçada, drenagem e guarda-corpo na Rua dos Mercantéis. Essa é uma obra importante, que essa Rua dos Mercantéis, ela é muito movimentada, ela tem um tráfego pesado, ela liga um sacolão, liga uma escola, entendeu? Então, por ser uma rua movimentada até com veículos pesados, tem o córrego que passa ao longo dela, e na verdade esse córrego sofreu alguns solapamentos da margem, e acabou, vários trechos dessa Rua dos Mercantéis acaba nem tendo trechos de calçada para essa circulação. Então, uma demanda muito frequente aqui na subprefeitura é que até os pedestres eles têm que andar no meio-fio, têm que andar na beira da pista, por conta de alguns trechos dessa rua, a calçada já ter sido deteriorada pelo rompimento da margem do córrego. E esse projeto, ele é para recompor todo esse trecho de calçada, né, fazer um alargamento da calçada nos trechos em que isso é viável, e fazer o guarda-corpo de proteção na margem do córrego em toda essa extensão. Nós estamos falando de mais ou menos uns 80 a 90 metros de comprimento. Tá? Perfeito. Agora a gente tem reformar e adequar a acessibilidade do escadão na Rua Márcio Akira Miura. Essa também é uma rua que é paralela, como se fosse uma rua pista local da Avenida Carlos Caldeira, um pouco antes do Largo do Arariba, né? E esse escadão, na verdade, ele vence uma diferença de altura de mais de 30 metros, né? Do pessoal que sai da avenida, né, que tem um transporte público na avenida, e vai acessar o bairro na parte de cima da viela, e ela é estreita, ela tem um corrimão deficiente, a inclinação é muito acentuada, né, e é uma escadaria feita num lance só, vencendo todo esse desnível. Então, tem muitas pessoas da terceira idade que acabam demandando essa reforma por parte da subprefeitura. Então, a adequação da acessibilidade, na verdade, é tornar ela um pouco mais confortável, porque o número de usuários que acessa esse caminho é muito grande, entendeu? Então, aí a gente teria que abranger nessa reforma o maior número de usuários possível em relação à condição de cada um. A próxima proposta, ela foi analisada tanto pela subprefeitura quanto pela SP Regula. Então, Patrícia, se você puder já deixar o representante ou a representante da SP Regula também na tela, eu vou passar para o Marcos falar e, na sequência, o representante já fala, ok? Ok. Então, a proposta é requalificar escadão entre a Rua Francisco da Cruz Melão e a Rua Alice. Uhum.
Na verdade, também é uma escadaria que liga dois bairros, né? Na verdade, liga o Horto do IP aqui à Rua Alice, que fica mais junto da Avenida Carlos Caldeira também, que é um acesso importante. E a escadaria também ela tem uma acessibilidade não tão adequada, e também uma das demandas dessa proposta foi que seja feita uma área de lazer com uma mini quadra, né, uma meia quadra de basquete na parte plana do acesso da Rua Alice, e também por conta da proposta que seja feita a iluminação da área, por isso que a SP Regula foi acionado para essa análise de viabilidade, entendeu? Vou colocar aqui então o parecer da SP Regula. Boa noite. Oi, Carlos. Sim. Oi, boa noite, Carlos. Pode dar para aparecer, mas aí logo depois eu... Tá falhando um pouquinho a sua voz, Carlos. Você pode continuar o parecer, depois eu dou continuidade. Não, mas assim, agora já é sua fala, já pode falar. Tá bom. Então, em relação ao escadão, né, que fica na Rua Alice, 28, Parque Munhoz, esse projeto, não sei, que ele seja aberto, ele já foi executado. Foi colocado, instalado 6 novos pontos de iluminação no local. Já foi finalizado. Ó, louco. Então tá mais rápido do que a gente estava imaginando aqui. Então, ele já foi finalizado a 6 novos pontos. Então tá, a parte de iluminação então já está completa, né? Falta a parte que depende agora da subprefeitura. Perfeito. Obrigado, viu? Agora, Oi. só uma parte, desculpa, então agora, já que a iluminação já foi instalada, então agora, na contratação e execução da proposta da subprefeitura, nós vamos ajustar o nosso projeto e a nossa execução aos pontos que já foram destinados. Né? Bacana. As duas próximas propostas, elas também têm a participação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui primeiro a Sub Campo Limpo falando, o Marcos falando, e depois a gente já passa na sequência para o representante, ao representante do Verde. Então, a gente tem a primeira, aí eu já queria chamar a atenção que essa aqui foi considerada viável com recursos próprios, ou seja, ela não depende do orçamento alocado no orçamento cidadão, que é implantar corredor verde na estrada do Campo Limpo. Por parte da subprefeitura, nós colocamos uma ressalva com relação a essa proposta, porque o canteiro central da estrada do Campo Limpo, ele tem uma extensão em termos de comprimento muito grande, né? Só que a largura dele é muito exígua, né? Então é uma pista de tráfego muito pesado, com muitas linhas de ônibus, muito caminhão, né? O nosso maior piscinão fica nessa avenida, até por conta do tráfego de caminhão, de retirada e manejo dos dejetos. E aí, nós entendemos que o plantio das espécies vegetais, né, nesse canteiro central teria que ser muito bem dimensionado em função da formação de raízes agressivas que pudesse prejudicar alguma infraestrutura subterrânea de concessionárias ou de elevar o pavimento, né, ou até as espécies serem danificadas pelo tráfego de veículos pesados. Então, nós colocamos uma ressalva na nossa análise para que todos esses aspectos fossem levados em conta a partir do órgão executor. Certo, e agora a gente escuta também a fala da Secretaria do Verde. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Opa. Então, assim, nós avaliamos, assim, que é possível implantar um corredor verde com
com essas considerações que o Marcos apresentou. Assim, precisa ter um aprimoramento, um aperfeiçoamento da proposta, tá? De avaliar em campo o que é possível fazer o plantio. Você precisa, de fato, uma largura mínima para colocar o plantio da árvore. Mas também lembramos que o corredor verde não é só... como chama? Não é só o plantio de árvore, mas a criação de canteiros verdes com arbustos, forrações, possibilidade de fazer pequenos jardins de chuva. Então, assim, para nós é possível avaliar e no lugar ver a possibilidade, se é possível fazer em primeira análise, a arborização. Se tiver restrições em relação ao tráfego, ao tipo de espécie, a gente utiliza outras espécies de vegetação, outros estratos de vegetação, melhor dizer, adequadas. Então, a gente pode colocar arbustos, forrações, palmeiras, tá? E para nós, assim, a secretaria, ela tem um contrato de plantio de árvores. Por isso que nós colocamos com recursos próprios, tá? É possível a gente fazer esse plantio usando os recursos próprios, que nós temos um contrato de plantio de árvores. E que mais? Tem questões que precisam ser vistas de uma forma mais detalhada, né? Como, por exemplo, a rede de infraestrutura. A gente está trabalhando muito com a questão da rede de gás, né? Então, teve corredores verdes que foram propostos, a gente fez um primeiro estudo de avaliação, foi ok, mas quando a gente foi cruzar com infraestrutura, a gente verificou essas interferências com a Comgás. Então, é só uma pequena observação em relação à viabilidade do corredor verde. Tá bem, Wellington, muito obrigado. Já fica aí que na sequência você vai falar de novo. Então, eu vou puxar aqui a próxima proposta, que é a 2059, revitalizar espaço público e implementar áreas verdes e espaço de lazer. Especificamente onde é o Marcos que vai falar também, porque eu não sei onde é. Na verdade, essa é uma área da Estrada Itapecerica, que é uma das maiores vias da nossa região, das mais importantes, e é um espaço onde é realizado uma feira livre, na verdade, é uma faixa de alargamento da avenida, que tem mais ou menos uns 15 a 18 metros de largura, né? Então, é uma área muito extensa, que está com os pisos, com os acessos muito deteriorados, e tem um comércio muito intenso na região, e, na verdade, é uma demanda também que já tem um tempo para ser realizada, só que nós tornamos totalmente viável, só que ela acabou, por conta do valor e da ordem de prioridades, ela acabou não sendo eleita nesse montante, até o teto dos 10 milhões. Essa aqui, ela ficou fora do teto, então, ô Marcos? Ficou fora do teto. Ah, tá. Então, deixa eu só chamar a atenção, que é importante aqui, porque a gente está com um erro na apresentação. A parte dessa proposta e as próximas, embora elas tenham sido consideradas viáveis tecnicamente, elas já estão fora do total de 10 milhões. Ou seja, na hora da votação, não é que não é que não foram priorizadas, né? Elas ficaram em detrimento das outras propostas que foram consideradas mais relevantes pela população que votou, né? Mas ainda que não haja um orçamento, né? Acho que já sinaliza que existe uma disponibilidade técnica, uma possibilidade de fazer e que eventualmente, né, a existência de recursos e com mais alguma pressão, alguma cobrança, é possível até encaminhar fora do escopo do orçamento cidadão, né? Mas com a verba do orçamento cidadão,
essa proposta, pelo menos para este ano, né, para execução no ano que vem, ela não está contemplada, ainda que tenha sido colocada como viável. E eu vou deixar aqui o responsável do Verde, o Wellington, de novo, para falar dessa mesma proposta. Se você puder abrir o microfone, Wellington, por gentileza. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Eu acho que essa questão do... Precisaríamos conversar com a DAO para respeito das espécies que seriam possíveis para fazer o plantio lá, né? Porém, assim, como tem uma... Desculpa, espera um pouquinho aqui. Como é o campo da Unasp e tem fragmentos, a gente coloca como uma proposta realizar um estudo, tá? Para avaliar a conectividade de áreas verdes do entorno. E assim, a gente precisava depois bater um papo com a da Capela de Socorro para ver a realidade do local, se tem uma viabilidade, porque pode ter rede de infraestrutura subterrânea, tem um tráfego, né, de veículos, tem questões que envolvam a CET, né? A partir disso, e também com a DAO aqui da Secretaria, a possibilidade de fazer o plantio das espécies no local. Então, não é um DAO, corredor Wellington? proposto. Desculpa. O que é a DAO? Desculpa, eu peço desculpa. É a Divisão de Arborização Urbana da Secretaria do Verde. Tá? Então, assim, apesar de ser proposto um corredor verde, a gente vê a potencialidade de interligar esses fragmentos vegetais, né, de vegetação, só que a gente precisa também fazer uma avaliação em loco com maior cuidado, né? Analisando a rede de infraestrutura, rede de transporte público, se as calçadas são adequadas, tá? Porque a gente não planta só em canteiro, mas é possível plantar nas calçadas, que para também proporcionar um melhor passeio para os pedestres, tá? E conversar com a prefeitura se tem alguma condicionante lá no local. Perfeito, Wellington. Muito obrigado mais uma vez. Tem algumas propostas aqui ainda para a subprefeitura do Campo Limpo falar. A gente já está indo para o final, mas só lembrando que as próximas, elas não estão contempladas pelo orçamento cidadão, né? Então, ainda que tenham sido consideradas viáveis, elas não receberão recursos porque já estouraram o limite. Então, passo de novo a palavra para o Marcos para falar sobre a instalação de gradil no córrego entre a Rua Marmeleira da Índia e a Rua Solidariedade. Então, essa proposta surgiu, inclusive, de uma demanda de uma situação que houve, né, uma forte chuva com um alagamento desse... É um córrego, na verdade, o córrego da Moenda, que depois, logo no fim da Rua da Marmeleira da Índia, ele se une ao Córrego dos Brancos para formar o córrego do Morro do Oeste na Avenida Carlos Caldeira, né? E bem nesse cruzamento está sendo executado agora o piscinão da Avenida Elismas, e nessa ocorrência dessa chuva, um veículo caiu nesse córrego por conta da enxurrada, e o rapaz não foi localizado depois, né? Teve um apelo da imprensa com relação a isso, e aí, na verdade, a margem desse córrego em relação à via não tinha nenhuma proteção de guarda-corpo, só que é uma extensão bem extensa, né? Na verdade, um comprimento, ele chega a mais de 300 metros, né? Considerando as duas margens, a gente teria uma extensão de gradil bem extensa para executar, e aí ela acabou também, por conta disso, estourando o valor foi considerada viável, porque a execução não é complexa, mas por conta do valor e da extensão do objeto, ela não extrapolou a margem dos 10 milhões.
Perfeito. A gente passa agora para a proposta de realizar obra de contenção no córrego Pirajussara, na rua Bite de Lourenço. Esse é o córrego Pirajussara, que é a nossa divisa com o Taboão da Serra, com o município do Taboão, e essa rua, na verdade, foi feita uma parte da contenção dela, só que nós temos ainda uma extensão grande da margem do córrego do lado aqui do município de São Paulo, na nossa subprefeitura, que também apresenta uma situação de risco com relação à condição das suas margens, né, com muitas moradias, muita habitação precária, e também tem o muro do fundo de uma creche municipal que faz divisa com esse córrego, e esse muro está sendo solapado por baixo. Uma parte do pátio dessa creche está interditado por conta disso. Só que por conta da extensão e pelo tipo da obra, que é uma contenção de margem de córrego, também ficou um valor elevado que extrapolou o nosso teto de orçamento. Perfeito. E a última proposta que a gente tem aqui é também obra de contenção do córrego Pirajussara, na rua Newton Machado de Barros. Também é uma outra contenção de margem de córrego, só que dessa vez no Parque Fernanda, que também é uma área mapeada pela Defesa Civil como uma condição de risco R3, né, que a gente também já vem monitorando há algum tempo. Nós conseguimos já desenvolver um projeto com relação a essa obra, mas também por conta do tipo de obra, que é contenção de margem de córrego, que é uma obra um pouco mais complexa, e a extensão que foi necessária para executar, para conter essa área mapeada, ela ficou fora do orçamento. Muito bem, então a gente passou por todas as propostas, estou parando de compartilhar a tela aqui, e agora a gente passa para o momento em que a gente vai abrir para as falas dos munícipes. Então eu gostaria a gente já tem duas pessoas aqui que estão com a mão levantada no chat, eu gostaria de que aqueles que tivessem interesse em falar, que por gentileza clicassem no botãozinho de levantar a mão. Isso pode ser tanto, quer dizer, no celular é de um jeito, no computador é de outro. A Patrícia colocou aqui um print do botãozinho. Nós temos 3 inscritos por enquanto, tá? Então eu vou abrir aqui mais um compartilhamento de tela, só que dessa vez é um. Opa! Compartilhei errado aqui, é um cronômetro que eu quero compartilhar. Pronto. Conseguem ver? Sim. Então, vamos chamar a primeira pessoa. Deixa eu só abrir aqui, que é o Telisvaldo. Telisvaldo, você já pode abrir o seu microfone. Boa noite a todos, me ouvem? Estamos ouvindo. Pode falar. Eu quero fazer uma audiodescrição para os nossos queridos PCDs. Eu me chamo Teles, eu estou de barba grisalha e cabelo grisalho. Eu estou com o moletom azul com as mangas brancas. Quero começar agradecendo também ao Fernando e à Gisele, que são intérpretes de Libras também. Quero agradecer também a nossa subprefeitura, em nome do Conselho Participativo Municipal, o Ricardo Bittar e todos os seus componentes, as pessoas que o auxiliam. Quero agradecer a minha coordenadora que está presente com a gente, a Rosângela. Quero agradecer todos os componentes do CPM, que é um grupo muito unido, e parabenizar por essa grande quantidade de projetos que foi aprovado. Eu ajudei a aprovar o projeto 1262, que é aqui na minha região, onde era um piscinão, era um pesqueiro anteriormente, virou piscinão com essa laje, que é o piscinão com tampão, e que era administrado pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e hoje está na mão da subprefeitura. Então, quero dizer que vai ser de grande valia essa reforma, porque já faz, como foi dito, há muitos anos que não acontecia nada. Então, vai ser de grande valia essa reforma.
quero reforçar que deveríamos ter um aumento da verba de pelo menos 10 milhões para cada 100 mil habitantes, que nós temos uma quantidade de 750 mil habitantes nos 3 territórios, que é Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade. E com relação a essa verba que sobrou, eu gostaria de sugerir que fosse usado para poder gerar cultura nesses locais onde vai ser futuramente feitas essas reformas. Então, eu quero agradecer também a todos vocês que estão elaborando essa reunião, todos os presentes aqui, e muito obrigado sempre. E dizer que toda vez que a prefeitura beneficia o cidadão, ela passa a ter uma grande administração e ser bem vista, porque está muito difícil hoje no meio da política. Muito obrigado. Obrigado, Telisvaldo, obrigado pelas palavras. Vou passar agora para a Rosângela. Rosângela, seu microfone já pode ser habilitado. Pode falar. E não estamos escutando, Rosângela. Você está com o microfone habilitado, estou vendo aqui, mas o áudio não está chegando para a gente. Vamos tentar mais uma vez. Está escrevendo no chat, Rosângela? Eu vou desligar o seu microfone aqui e vou pedir para você ativar de novo. Vamos ver se dá certo. Tiago, ela Oi. pediu para passar para o próximo, Tá bom. Então porque ela está com problema no computador e vai trocar. Tá ótimo, Rosângela. Não estamos escutando. A gente fica no aguardo. Você não vai perder o seu lugar. Fica tranquila. Vamos para o próximo, então, que é o Marcelo. Marcelo, você pode abrir o seu microfone já. Legal, Tiago. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, subprefeito Ricardo Bittar. Boa noite, Rosângela, coordenadora do CPM Campo Limpo. Tá? Eu sou do CPM Lideranças SP. Tá? Nós somos um movimento que há mais de 4 anos vem aí atuando diretamente aí, observando o orçamento cidadão aqui da cidade. Antes da CEPRAM, era a Secretaria da Fazenda que fazia todos esses trabalhos, né? E, naturalmente, esse ano a CEPRAM assumiu esse trabalho de fazer toda a continuidade que foi feita anteriormente, tá? Nós observamos esse ano, Tiago, que nós tivemos aí várias falhas, igual aconteceu no ano passado, tá? Ao longo do processo, a gente observou situações ligadas à sistemática, né, das próprias audiências. Observamos aí a falta do compromisso por parte do poder público em manter os 6 milhões que estava sendo feito até o ano passado, tá? Inclusive isso nós estamos recorrendo via Tribunal de Contas do município, né? Mas a gente viu alguns avanços, né? A interface agora da Devolutiva, né? Ela foi uma interface muito legal, porque ela saiu do Excel para um formato de programa, tá? Isso daí foi muito bom. Porém, o orçamento cidadão hoje ainda significa 0,25% do orçamento municipal, né? Muito pouco em relação aos valores que a gente poderia ter anualmente, né? O subprefeito falou uma coisa aí importante: Campo Limpo tem mais de 700 mil pessoas, né, dentro do território, né?
Então, esse valor, para definir qualquer coisa para esse valor, é muito, muito pouco, né? Eu já fui conselheiro participativo aí no Campo Limpo, em 2016, a gestão em 2018, e a gente observa dentro do Campo Limpo que tem muitos gargalos que poderiam ser resolvidos, né? E hoje não são, porque a subprefeitura não tem um valor grande, né? Um valor suficiente para manter tanto a zeladoria, e agora, nesse debate do orçamento cidadão, ela fica muito aquém do que ela poderia fazer em relação a tudo que tem dentro do território. Então, a gente aguarda aí, Tiago, que você leve esse recado aí para o secretário, Clodoaldo, né? E no próximo ano a gente tenha o dobro desse valor no mínimo, né? Obrigado. Esperamos uma próxima vez, em outra oportunidade. Obrigado, Marcelo. E só fazer um rápido adendo, essa também é uma vontade nossa da equipe técnica. Assim, quando começou não existia nem esse valor, né? Agora a gente tem os 10 milhões, né? Quiçá seja 10 milhões por distrito, depois para aumentar esse valor, né? Para a gente começar a aumentar ainda mais a influência da população, né? Em onde o dinheiro é colocado na cidade. É a Rosângela que entrou aqui, ROVS? Sim, sou eu. Ah, então tudo bem. Então não estamos furando a fila para que todos saibam que era a Rosângela. Pode falar, Rosângela, fica à vontade. Obrigada, Tiago. Desculpa aí a intercorrência. Imagina. Boa noite a todos e todas. Endosso aqui todas as falas, tá? Eu acho que a equipe do CPM Campo Limpo, eu estou como coordenadora nesse período. Nós fizemos um trabalho bem bacana, eu acho que com bastante critério, né? Com bastante escolha, com bastante oitiva às necessidades da população, e acho que o resultado aparece, né? Eu queria chamar a atenção, Tiago, para, na verdade, duas propostas que elas foram consideradas viáveis, mas que elas não entraram, que é 1198 e a 2067, que são duas propostas relacionadas ao córrego Pirajussara, que são valores expressivos de 9 milhões e de 4 milhões e 200, né? O que acontece? Essa proposta, eu fiz um recurso para a CIURB, porque a CIURB, quando fez a primeira avaliação, ela informou que pequenas obras, elas estão sob a responsabilidade da subprefeitura e direcionou para a subprefeitura. A subprefeitura avaliou como viável, né? Mas o valor não atingiu. Eu fiz um recurso na ocasião, porque eu entendo o seguinte: nós temos um importante caderno de drenagem de duas grandes bacias nossas, uma Pirajussara. Pirajussara tem 17 quilômetros, ele pega 3 cidades, né? Então, é uma demanda altíssima para uma subprefeitura tão populosa e que está entre as 10 com maior criticidade de vulnerabilidade social. Nossa demanda é muito grande. Então, quando eu fiz esse recurso, eu coloquei para a CIURB, que como a gente tem um caderno de drenagem de 2021, que ele não foi implantado ainda na sua totalidade, eu entendia que esse recurso, ele não é uma pequena obra, ele é uma grande obra, porque eu tenho vários pontos de contenção e de problemas nesse córrego. Então, eu entendo que se nós tivéssemos feito uma implantação maior que contém no caderno de drenagem, nós não estaríamos fazendo pequenos reparos e pequenas obras, né? Mas aí acho que a CIURB ainda não considerou viável. Então, eu só queria deixar um registro, né, com todo respeito às avaliações e às secretarias, que, mais uma vez, endossando essa necessidade de ter esse olhar para uma demanda de uma subprefeitura tão populosa, com maior índice, com criticidade, né, de vulnerabilidade social, do quanto é importante isso. E essas duas propostas eu vejo realmente que elas poderiam ter sido feitas com recursos próprios de secretarias. E isso acho que seria razoável, né? Mas é isso que eu queria colocar. Agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. O próximo aqui da lista está com o nome JMC Turismo e Viagens. Deixa eu abrir o microfone. Já abriu. Pode falar. Primeiramente, boa noite. Eu sou o Janilton, de Paraisópolis. É a primeira vez que eu participo dessa votação. Acompanhei algumas reuniões. Quero agradecer aí as pessoas que colaboraram com essa proposta vinda para a comunidade de Paraisópolis. Ficamos muito felizes.
fizemos um movimento aí que parece pequeno, mas até você fazer a população entender a importância dessa participação. Temos certeza que nos próximos nós teremos uma adesão maior, teremos um trabalho de conscientização da importância de fazer parte desses movimentos. Agradecer a Rosângela, ao nosso subprefeito aí que tem feito um trabalho maravilhoso juntamente com a sua equipe, não esquecendo da minha amiga Márcia, da Arlene, que tem colaborado com essa evolução da comunidade de Paraisópolis e seu entorno. Então, fico feliz aí por estar vindo esse recurso. Pode não parecer grande coisa, mas tem uma grande importância pelo local que vai ser investido, pela transformação que vai ser feita lá. Então, da minha parte é isso. Dar o parabéns a todos aí do Conselho Participativo aí, que tem feito um excelente trabalho. Obrigado, Janilton. O próximo é o Severino. Boa noite. Meu nome é Severino. Eu já fui contemplado aí por diversas falas. Primeiro, eu quero agradecer à subprefeitura, na pessoa do subprefeito Ricardo Bittar, aí da nossa interlocutora Ivana, tá, que complementa aí essa cooperação da prefeitura para com o CPM. E parabenizar a todos, né, desse corpo aí do CPM, na pessoa da Rosângela, né, nossa coordenadora, que coordenou esse trabalho com muita maestria e dedicação. Nós trabalhávamos até a noite, meia-noite, aí aprovando e desaprovando, debatendo tudo que era de proposta, visando o alvo, que é o público, a população, que é quem merece todos os parabéns de nós todos. Aqui vai ser beneficiado com mais dignidade e vida abundante na vida deles. É isso que a gente quer e vamos conseguir, se Deus quiser. Quanto ao nosso orçamento, estão vendo que é muito pouco. Precisamos que aumente realmente, porque nós, periferias, nós moradores, é que sabemos aonde está o problema de São Paulo, os problemas da população, para buscar cada vez mais a resolução e resolver os problemas deles. Eu agradeço a todos e parabéns a todos os envolvidos, parabéns nosso CPM. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado pela fala, Severino. Aqui a gente não tem mais inscritos para a fala, mas ainda está aberto. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário ou tiver alguma sugestão, pode levantar a mão para se manifestar. Se não... então temos aqui alguém... é a Rosângela. Rosângela, como a gente está com um tempinho, vamos abrir mais uma vez aqui para você, tá bom? Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao saldo remanescente, Claro. só um adendo aqui. Bom, esse saldo nós precisamos que ele seja direcionado ainda este ano, até 31 de dezembro, né? Tá. Obviamente, né, esse saldo vai voltar, vai haver os debates e discussões internas para a gente tomar a melhor decisão. A minha pergunta ele pode, em algum momento, voltar para alguma das próprias propostas que não foram eleitas da seguinte forma, de composição de valor. Então, por exemplo, eu tenho uma obra extremamente importante, que é a da Marmeleira, por exemplo, de 1.100.000. Ele complementar uma parte e a outra parte vir, por exemplo, de um recurso próprio ou de uma secretaria, isso pode acontecer? Eu vou te dar uma resposta, só para explicar, Rosângela, eu estou apoiando aqui, apoiando nas audiências, pelo contrário, vocês são ótimos, tá? Mas eu não sou especificamente do setor que está organizando. Então, qualquer resposta que eu te der vai ser muito mais como eu estou vendo do que uma resposta oficial. Mas me parece o seguinte, a partir do momento que a verba volta para que o CPM decida o que fazer com ela, se o CPM decidir que quer que ela seja usada para uma parte de um projeto que não pode ser totalmente contemplado, mas dá para fazer, às vezes, um estudo de viabilidade, um projeto, uma coisa menor, ou então, sei lá, lançar uma licitação de um projeto de obra que não é tão caro quanto a obra em si e tal, eu acredito que não tenha esse problema, mas eu vou me certificar
mais especificamente sobre isso, tá? Ótimo. Antes de falar assim, estou falando de novo assim, opinando, tá? Mas não é uma resposta oficial. Tá bom. Temos Obrigada, viu? mais, imagina, temos mais 2 inscrições aqui. O Marcelo quer falar mais uma vez e a Bianca. Eu vou abrir primeiro para a Bianca, que ainda não falou. Então, estou permitindo o microfone para a Bianca. Bianca, pode falar. Obrigada, Tiago, pela disponibilidade de falar, e agradeço também a equipe da subprefeitura e ao CPM. Lembrando que a gente teve propostas, a minha fala nesse momento é só para adicionar e contribuir com o grupo, com uma informação. Nós tivemos propostas principalmente de acessibilidade, de reforma de escadões, que cabem dentro desse recurso remanescente e que acabaram não sendo contempladas. Então, a gente também pode resgatar essas propostas, já que elas cabem dentro do orçamento remanescente. Confere. Eu não sei se você está perguntando diretamente para a gente aqui, ou é para a gente, né? Não, então só para explicar de novo como que funciona o remanescente, né? Eu acho que sobrou 500 mil, mais ou menos por volta disso, né? Nenhum dos projetos viáveis, considerados viáveis, que estavam na lista dos 15, ele consegue ser abrangido por essa verba. Então, essa verba, ela volta para o CPM destinar, tomar essa decisão, né? Agora, a decisão pode ser ou fazer uma parte de um projeto, ou eventualmente resgatar alguma coisa anterior que vocês acham que é relevante, enfim, só para esclarecer como funciona, mas a decisão fica a cargo da sociedade civil pela representação do CPM. Perfeito. Obrigada pelo esclarecimento. Imagina, Bianca, fica à vontade. Vamos passar para o Marcelo, então. Estou permitindo o microfone para o Marcelo. Obrigado, Tiago. Tiago, só levantando Oi, essa... desculpa, não estão me escutando? Você está me ouvindo, Tiago? Eu estou, mas alguém falou que não estava me escutando. Bom. Tá. Vamos lá. Tiago, só para falar um pouco do que a Rosângela colocou aí da verba remanescente, né? Toda a regra da verba remanescente, Rosângela, está na portaria SF 124 de 2024, tá? Lá nós temos aí as regras que o Conselho Participativo Municipal precisa usar, né? Lá tem uma regra que, por exemplo, o Conselho ele precisa adotar ele vai ter duas vertentes, tá? Uma que é as propostas que foram aprovadas na sequência, tá? Ou propostas que o Conselho Participativo Municipal possa substituí-las, tá? Isso está, se não me engano, no artigo 9º, tá? Estou sem a portaria SF 124, mas ela fala deste procedimento que o Conselho precisa ter. E uma coisa que a gente levantou muito ano passado, Rosângela e demais aqui que estão nos ouvindo, é a questão da transparência, tá? Nós tivemos dentro de alguns conselhos aquelas pessoas que acham que tem um rei na barriga, né? E não convida a população para discutir ou aprovar os seus debates, né? Então, a gente precisa ter aí ampla divulgação, tá? E também ter uma coisa que é usar o que é de melhor para o território, né? E não, às vezes, o que é de melhor para a cabeça de conselheiro ou conselheira, tá? Então, eu acho que é legal esse estudo da portaria 124 para vocês tomarem a melhor decisão aí no Campo Limpo. Obrigado, Thiago. Imagina. Bom, gente, não temos mais inscritos, então eu queria saber da parte do poder público, pela subprefeitura, pelo Verde ou pela SP Regula, tem alguém que quer fazer mais algum comentário?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá certo. Tô vendo. Nenhuma observação. Tá ótimo, então agradeço. Bom, então a gente está indo aqui para o encerramento. Eu queria agradecer a todos os presentes. Queria agradecer ao subprefeito Ricardo Bittar por ter sido nosso anfitrião virtual aqui na audiência. Agradecer os representantes da SMSub, Marcos Espínola, Wellington de SVMA, Ralflin Carlotto da SP Regula. Agradecer o Fernando e a Gisele, intérprete de Libras, que estão aí firmes e fortes, também conduzindo a audiência com a gente. A Patrícia, lá de Ceplan, que deu suporte técnico aqui, correu atrás de tudo que precisava para deixar a audiência funcionando, e especialmente a vocês, as falas da Rosângela, Teles, Marcelo, Janilton. Fico muito feliz que diz que é a primeira vez que está vindo na audiência, espero que participe das próximas mais vezes, é sempre importante. Severino, Bianca, e se eu esqueci alguém, peço desculpas, né? Não consegui lembrar o nome de todo mundo. E então eu dou como encerrada esta audiência pública. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.